Votada no limite da validade, a medida provisória que define a reformulação dos ministérios do governo Lula foi aprovada também no Senado Federal. A matéria passou pela Câmara dos Deputados ontem e agora segue para a sanção presidencial. Antes de chamar a Luciana, Serginho, me mostra só aquele gráfico que a gente vai mostrar exatamente o que aquele número de 1,7 bilhão em emendas tem a ver com tudo isso. Temos aí, Serginho, o gráfico, por gentileza, para a gente mostrar? Olha, esse levantamento aqui foi feito pelo jornal Poder 360, com dados oficiais, e está aqui 1,7 bilhão de reais de emendas liberadas pelo governo somente no dia 30. Dia 30, você sabe, hoje é dia 1º, ontem 31, foi na terça-feira, quando a Câmara adiou para ontem exatamente a votação dessa medida provisória. Ou seja, teve muito dinheiro do governo para conseguir apoio dos deputados lá. E, obviamente, para justificar também essa votação relâmpago que conseguiu no Senado da República hoje. Para se ter uma ideia, lá em janeiro, no dia 8, houve uma liberação de 486, né? Depois vem lá, até o dia 22 de maio, perdão, até o dia 8 de maio, perdão, era 486 milhões. Depois, até 22 do 5, ou seja, ainda nesse mês, 1,8 bi, somando, né? Nós estamos somando todos os valores. Aí chegou, até o dia 29, tinham sido liberados 3 bilhões 163 milhões de reais. E só para se ter uma ideia, de ontem para hoje, ou seja, chegou a quase 5 bilhões de liberação de emendas, 1,7 bilhão só no dia 30. A pergunta é, isso aqui é uma tentativa do governo de fazer uma base programática a favor do Congresso Nacional ou é fisiologismo puro? Claro que 1,7 chama a atenção. Porque se fosse programático, o governo já teria feito isso desde o momento em que ele, obviamente, foi eleito. Não tem conseguido vitória, seja porque as ideias são ruins, seja porque se articula mal ou porque não libera emenda. Uma vez que libera emenda, você consegue aprovação no Congresso. Mas aí a pergunta é qual é o custo disso? Além do valor que, obviamente, é dinheiro do contribuinte, não é dinheiro do governo. Não tem dinheiro do governo, tem dinheiro do contribuinte. O governo é o gerente da conta que todos nós pagamos e que chama-se impostos e por aí vai, contribuições que nós arrecadamos ao longo da vida. Mas essa diferença aqui foi o que provocou esse resultado positivo para o governo. Ou seja, não é uma vitória do governo. É uma coisa que sugere aqui um fisiologismo, que é exatamente o que foi condenado durante a campanha pelo presidente Lula, que tem no seu histórico, lá no primeiro mandato, o mensalão, que era a compra de apoio parlamentar, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Depois veio o Petrolão, todos aqueles casos de corrupção. Nem isso tudo foi suficiente para a gente ter de novo uma realidade que começa, e chama atenção, a se repetir. Para ser justo aqui e sermos extremamente honestos do ponto de vista intelectual, emenda parlamentar, nós nunca fomos contra, e eu já disse textualmente qual é a minha opinião. Se elas tiverem interesse republicano, não há o menor problema. Agora, por que é liberado exatamente nesse momento dessa maneira? Para atender apenas o interesse do governo. Está longe de ser republicano nesse aspecto. Bom, vamos falar com a Luciana, porque a Luciana tem mais informações agora de como foi essa votação. Eu só quis apresentar os números, porque esse 1,7 explica muita coisa, né, Luciana? Seja bem-vinda novamente. É isso mesmo, Piotr. E segundo a oposição aqui no Senado, foi aberta oficialmente a temporada do Toma lá da cá. O Congresso Nacional só aprovando projetos porque o governo abriu os cofres. Lá na Câmara dos Deputados, a negociação foi muito intensa. Os deputados só votaram a proposta no final da noite de ontem. Aqui no Senado foi bem mais tranquilo, até porque a condução dos trabalhos é feita pelo presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, que antes mesmo do início da votação fazia um apelo para que a proposta fosse aprovada, porque, segundo ele, não dá para acabar com toda uma estrutura definida pela atual administração. Até por conta disso, ele afirmou categoricamente que o Senado não poderia deixar a medida provisória caducar, ou seja, ela perder a validade. A gente tem a declaração do presidente do Senado. Obviamente que pode haver críticas em relação à articulação política, mas nada que leve a uma situação dessa de não se aprovar a principal medida provisória do país, não é nem do governo. É a estruturação de ministérios, de instituições, então seria muito bom, muito ruim interromper isso e, por outro lado, muito bom que ela seja aprovada. Então nós não podemos misturar as estações nisso.
O relator dessa proposta aqui no Senado foi Jacques Wagner, que é líder do governo aqui na casa. Ele admitiu que não tinha o que fazer, porque o relatório já estava pronto. Não dava para mudar qualquer tipo de... Não dá para fazer qualquer tipo de alteração na proposta, senão tinha que voltar para a Câmara, aí não dava tempo de sancionar, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionasse a proposta entre hoje e amanhã, para que essa medida provisória não perca a validade e a estrutura fosse retornada ao ano passado, com 23 ministérios em vez de 37. Jacques Wagner fez questão de ressaltar, no entanto, que apesar dessa medida provisória ter chegado em cima da hora, o que causa muita irritação aqui no Senado Federal, ele pediu que a oposição tivesse boa vontade para aprovar a matéria. A gente também tem a declaração. Então eu quero pedir aos colegas, vênia. Eu sei que isso nunca agrada aos senhores e senhoras senadores, o fato de recebermos uma matéria com o tempo praticamente esgotado para que pudesse fazer qualquer discussão, ou pior ainda, o aceitar qualquer modificação proposta por algum colega, que aí nos obrigaria a voltar à Câmara e seguramente caducaria todo. A oposição até que tentou atrasar as discussões, tentou obstruir, mas a votação acabou acontecendo. Ao todo foram 51 votos a favor da manutenção da medida provisória, da recriação de vários ministérios, 19 votos contra e apenas uma obstrução. Só para a gente ter uma ideia, apenas o PL, o Republicanos e o Novo recomendaram voto não. O PSDB liberou a bancada para que ela pudesse votar como quiser. Foi aprovada hoje também as medidas provisórias que tratam do Bolsa Família e aquele texto que trata da necessidade de pagamentos de salários iguais para homens e mulheres que assumem as mesmas funções. Muito obrigado, Luciana. A gente viu o senador Jacques Wagner pedindo vênia, ou seja, desculpas, consideração ali por parte dos senadores para que votasse sem que houvesse a possibilidade de aceitar alguma sugestão de mudança, porque como a Luciana mesmo já tinha adiantado, isso faria com que o texto voltasse à Câmara e o tempo não fosse suficiente para poder votar a medida antes que ela caducasse. Só que por que o governo deixou tanto tempo assim? Qual é exatamente a articulação, agora no sentido republicano da expressão do governo, para pedir um mês atrás para que isso fosse votado? Onde é que estava exatamente a liderança do governo no Congresso Nacional?